Olá, pessoal! Para a estreia do quadro de leituras de crônicas no nosso canal, escolhemos alguns textos do livro As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, organizada pelo jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, um livro de 2007, publicado pela editora Objetiva, que reúne cronistas entre os anos de 1850 até os primeiros anos dos anos 2000, com crônicas incríveis que falam do humor, da política, das relações amorosas, da vida corriqueira, do cotidiano brasileiro. Fala também sobre a própria liberdade de escrita e com as possibilidades de olhar, uma possibilidade de ver o mundo, do imaginário. Então é um gênero que não poderia ficar de fora do nosso canal. Acompanhem o nosso canal, divulguem o canal para os amigos, para as amigas, para os familiares. Tudo é muito feito com muito carinho. Espero que vocês gostem das nossas leituras. Ative o sininho, divulguem e vamos curtir crônicas no Leituras Dramáticas. Até a próxima. Tchau! O nascimento da crônica. Machado de Assis, ao meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Esvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace rampure. Está começada a crônica. Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas que apenas datam de Esdras. Antes de Esdras, antes de Moisés, antes de Abraão, Isaac, Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. No paraíso é provável, é certo que calor era mediano. Não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por duas razões, uma capital e outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer casimiras. A segunda é que, ainda havendo-os, Adão andava baldo ao naipe. Digo que essa razão é provincial porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Quando a fatal curiosidade de Eva fez-lhes perder o paraíso, cessou, com essa degradação, a vantagem de uma temperatura igual e agradável. Nasceu o calor e o inverno. Vieram as neves, os tufões, as secas, todo o cortejo de males distribuídos pelos 12 meses do ano. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica.
mas há toda a probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopada que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro, e logo às tropelias amatórias do dito morador, e ao resto era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica. Que eu, sabedor ou conjecturador de tão alta prosápia, queira repetir o meio de que lançaram mãos as duas avós do cronista, é realmente cometer uma trivialidade. E contudo, leitor, seria difícil falar desta quinzena sem dar a canícula o lugar de honra que lhe compete. Seria, mas eu dispensarei esse meio quase tão velho como o mundo para somente dizer que a verdade mais incontestável que achei debaixo do sol é que ninguém se deve queixar, porque cada pessoa é sempre mais feliz do que outra. Eu não afirmo sem prova. Fui há dias a um cemitério, ao enterro, logo de manhã, num dia ardente, como todos os diabos e suas respectivas habitações. Em volta de mim havia o estribilho geral. Que calor, que sol, é de rachar passarinho, é de fazer um homem doido. Íamos em carros. Apeamos-nos à porta do cemitério e caminhamos um longo pedaço. O sol das 11 horas batia de chapa em todos nós, mas sem tirarmos os chapéus, abríamos-os de sol e seguíamos a suar até o lugar onde iria verificar-se o enterramento. Naquele lugar, esbarramos com 6 ou 8 homens ocupados em abrir covas. Estavam de cabeça descoberta, a erguer e fazer cair a enxada. Nós enterramos o morto, voltamos nos carros e daí às nossas casas ou repartições. Eles, lá os achamos, lá os deixamos, ao sol, de cabeça descoberta, a trabalhar com a enxada. Se o sol nos fazia mal, e não faria aqueles pobres diabos durante todas as horas quentes do dia? Os Amantes, Rubem Braga. Nos 2 primeiros dias, sempre que o telefone tocava, um de nós dois esboçava um movimento, um gesto de quem vai atender. Mas o gesto era cortado no ar, ficávamos imóveis, ouvindo a campainha bater, silenciar, bater outra vez. Havia um certo susto, como se aquele trinado repetido fosse uma acusação, um gesto agudo nos apontando. Era preciso que ficássemos imóveis, talvez respirando com mais cuidado até que o aparelho silenciasse. Então tínhamos um suspiro de alívio. Havíamos vencido mais uma vez os nossos inimigos. Nossos inimigos era toda a população da cidade imensa, que transitava lá fora nos veículos, dos quais não chegava apenas um estrondo distante de bondes, a sinfonia abafada das buzinas, às vezes o ruído do elevador. Sabíamos quando alguém parava o elevador em nosso andar. Tínhamos o ouvido apurado, pressentíamos os passos na escada antes que ele se aproximasse. A sala da frente estava sempre de luz apagada. Sentíamos lá fora o emissário do inimigo. Esperávamos quietos, 1 segundo, 2, e a campainha da porta batia, alto, rascante. Ali, a 2 metros, atrás da porta escura, estava respirando e esperando um inimigo. Se abríssemos, ele, fosse quem fosse, nos lançaria um olhar, diria alguma coisa,
e então o nosso mundo estaria invadido. No segundo dia ainda hesitamos, mas resolvemos deixar que o pão e o leite ficassem lá fora. O jornal era remetido por baixo da porta, mas nenhum de nós o recolhia. Nossas provisões eram pequenas. No terceiro dia já tomávamos café sem açúcar. No quarto, a despensa estava praticamente vazia. No apartamento mal iluminado, íamos emagrecendo de felicidade. Devíamos estar ficando pálidos. E às vezes, unidos, olhos nos olhos, nos perguntávamos se tudo era um sonho. O relógio parara. Havia apenas aquele tênue claridade que vinha das janelas sempre fechadas. Mais tarde, essa luz do dia distante, do dia dos outros, ia se perdendo. E então era apenas uma pequena lâmpada no chão que projetava nossas sombras nas paredes do quarto e vagamente escoava pelo corredor. Lançava ainda uma penumbra confusa na sala, onde não íamos jamais. Pouco falávamos. Se o inimigo estivesse escutando às nossas portas, mal ouviria vagos murmúrios. E a nossa felicidade imensa era ponteada de alegrias menores e inocentes. A água forte e grossa do chuveiro, a fartura festiva de toalhas limpas, de lençóis de linho. O mundo ia pouco a pouco desistindo de nós. O telefone batia menos e a campainha da porta quase nunca. Nós tínhamos vindo de muito e muito amargor, muita hesitação, longa tortura e remorso. Agora a vida era nós dois. E o milagre se repetia tão quieto e perfeito, como se fosse ser assim eternamente. Sabíamos estar condenados. Os inimigos, os outros, o resto da população do mundo nos esperava para lançar seus olhares, dizer suas coisas, ferir com sua maldade ou sua tristeza o nosso mundo, nosso pequeno mundo que ainda podíamos defender um dia ou dois. Nosso mundo trêmulo de felicidade, sonâmbulo, irreal, fechado, e tão louco, e tão bobo, e tão bom como nunca mais haverá. No 8º dia sentimos que tudo conspirava contra nós. Que importa uma grande cidade que haja um apartamento fechado em alguns de seus milhares de edifícios? Que importa que lá dentro não haja ninguém? Ou que um homem e uma mulher ali estejam pálidos, se movendo na penumbra, como dentro de um sonho? Entretanto, a cidade, que durante uns 2 ou 3 dias parecia nos haver esquecido, voltava subitamente a atacar. O telefone tocava, batia 10, 15 vezes, calava-se alguns minutos, voltava a chamar, e assim 3, 4 vezes sucessivas. Alguém vinha e apertava a campainha. Esperava, apertava outra vez, experimentava a maçaneta da porta, batia com os nós dos dedos cada vez mais forte, como se tivesse certeza de que havia alguém lá dentro. Ficávamos quietos, abraçados, até que o desconhecido se afastasse, voltasse para a rua, para a sua vida, nos deixasse em nossa felicidade que fluía num encantamento constante. Eu sentia dentro de mim doce, essa espécie de saturação boa, como um veneno que tonteia, como os meus cabelos já tivessem o cheiro de seus. Se o cheiro da sua pele tivesse entrado na minha. Nossos corpos tinham chegado a um entendimento que era além do amor. Eles tendiam a se parecer no mesmo repetido jogo lânguido. E uma vez que, sentado de frente para a janela,
por onde se filtrava um eco pálido de luz, eu a contemplava tão pura e nua, ela disse: "Meu Deus, seus olhos estão esverdeando." Nossas palavras baixas eram murmuradas pela mesma voz. Nossos gestos eram parecidos e integrados, como se o amor fosse um longo ensaio para que um momento chamasse outro. Inconscientemente compunhamos esse jogo de um ritmo imperceptível, como um lento, lento bailado. Mas naquela manhã ela se sentiu tonta. E senti também minha fraqueza. Resolvi sair. Era preciso dar uma escapada para obter víveres. Vesti-me lentamente. Calcei os sapatos, como quem faz algo de estranho. Que horas seriam? Quando cheguei à rua e olhei, com vago temor, um sol extraordinariamente claro me bateu nos olhos, na cara. Desceu pela minha roupa, senti vagamente que aquecia meus sapatos. Fiquei um instante parado, encostado à parede, olhando aquele movimento sem sentido, aquelas pessoas e veículos irreais que se cruzavam. Tive uma tonteira e uma sensação dolorosa no estômago. Houve um grande caminhão vendendo uvas, pequenas uvas escuras. Comprei 5 quilos. O homem fez um grande embrulho de jornal. Voltei carregando aquele embrulho de encontro ao peito como se fosse a minha salvação. E levei 2, 3 minutos na sala de janelas absurdamente abertas, diante de um desconhecido, para compreender que o milagre acabara. Alguém viera e bater à porta, e ela abrira pensando que fosse eu. E então já via também o carteiro querendo recibo de uma carta registrada, e quando o telefone bateu foi preciso atender. E o nosso mundo foi invadido, atravessado, desfeito, perdido para sempre. Senti que ela me disse isso num instante, num olhar, entretanto lento. Achei seus olhos muito claros. Há muito tempo não os via assim, em plena luz. Um olhar de apelo e de tristeza, onde, entretanto, ainda havia uma inútil, resignada esperança. Coisas e Pessoas, de Mário Quintana. Desde pequeno, tive tendência para personificar as coisas. Tia Tula, que achava que mormaço fazia mal, sempre gritava: "Vem pra dentro, menino! Olha o mormaço!" Mas eu ouvi o mormaço com M maiúsculo. Mormaço, para mim, era um velho que pegava crianças. Ia pra dentro logo. E ainda hoje, quando leio que alguém se viu perseguido pelo glamour público, vejo com estes olhos o senhor glamour público. Magro, arguejante, de preto, brandindo um guarda-chuva com um gogó protuberante que se abaixa e levanta no excitamento da perseguição. Já estava devidamente grandezinho, pois devia contar uns 30 anos quando me fui, com um grupo de colegas, a ver o lançamento da pedra fundamental da Ponte Uruguaiana Libres, ocasião de grandes solenidades, com os presidentes Justus e Getúlio. E gente muita. Tanto assim que fomos alojados, os do meu grupo, num casarão que creio fosse a prefeitura, com os demais jornalistas do Brasil e Argentina. Era como um alojamento de quartel, um breve espaço entre as camas e todas as portas e janelas abertas. Tudo com os alegres incômodos e duvidosos encantos de uma coletividade democrática. Pois lá pelas tantas da noite, como eu pressentisse, em meio entre dormir, um vulto junto à minha cama. Sentei-me entremunhado e olhei atônito para um tipo de churu, ali parado,
de bigodes caídos, pala pendente e chapéu descido sobre os olhos. Diante da minha muda interrogação, ele resolveu explicar-se com a devida calma. Pois é, não vê que eu sou o sereno? E eis que por um milésimo de segundo, ou talvez mais, julguei que se tratasse do silêncio noturno em pessoa. Coisas do sono? Além disso, o vulto, aquele penumbroso e todo em minhas descendentes, ajudava a ilusão. Mas por que me desculpar? Quase imediatamente compreendi que o sereno era um vigia noturno, uma espécie de anjo da guarda e municipal. Por que desculpar-me? Se os poetas criaram os deuses e semideuses para personificar as coisas visíveis e invisíveis, e o sereno da fronteira deve andar mesmo de chapéu desabado, bigode, pala e de pé no chão. Sim, ele estava mesmo de pés descalços. De certo, para não nos perturbar o sono mais ou menos inocente.